Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você, muita paz e muita luz para você. Aqui quem fala é o pastor Denison Souza, do Ministério Deus Vivo, e hoje é terça-feira. E toda terça-feira nós intercedemos pelos enfermos, por pessoas que se encontram doentes fisicamente e pessoas que também se encontram enfermas na alma. Pessoas que sofrem com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, com vontade de matar, com vontade de subir. Pessoas que sofrem com pesadelos, sofrem de perturbação, distúrbios mentais. Enfim, hoje é a terça-feira da manifestação e do poder do Deus vivo. Você que me assiste pelo Facebook, tem a opção de você me seguir, caso você não me siga, e também você pode ativar o sininho para estar recebendo notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook Denison Souza. Você que está acompanhando pelo canal YouTube, pelo canal Denison Souza no YouTube, você pode estar se inscrevendo neste canal e ativando o sininho, ativar o sininho para que você possa receber notificações de quando eu postar vídeos ou quando eu entrar ao vivo pelo canal Denison Souza, tá bom? Já deixa aí o seu joinha, já deixa aí o seu like, tá bom? Já deixa o seu like. Você que está pelo Facebook, deixa aí o seu coraçãozinho, tá bom? O seu like. Compartilha essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor o galardão, a recompensa de profeta. Glória a Deus. Quero pedir a você que já separe aí, separe a garrafa com água. Peço a você que separe também o azeite, separe o azeite, tá? O azeite, se não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha, tá bom? Garrafa com água, garrafa d'água, azeite. Pega também aí peças de roupa, tá bom? Peças de roupa, no caso toalha de rosto, toalha de banho, tá bom? Fronha do travesseiro. Deixa tudo aí separado para que nós possamos estar consagrando a Deus, tá? Esses elementos que eu pedi: água, azeite, ou se não óleo de cozinha, se não tiver azeite, peças de roupa, tá bom? Pega aí foto dos teus familiares também, para que nós possamos estar consagrando, apresentando a Deus no finalzinho do clamor. Glória a Deus, no finalzinho do clamor. Nesse momento nós vamos de louvor, tá bom? Vamos de louvor. Mas antes de eu colocar o louvor, eu quero pedir a você que você já deixe a palavra aberta, tá bom? Nós vamos ministrar no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. Glória a Deus, Evangelho de Marcos, é onde eu vou estar ministrando a palavra. Marcos capítulo 5, tá bom? Deixa aí a palavra aberta para que nós possamos já estar prontos, após o momento da intercessão, para lermos a palavra, tá bom? Mas antes da intercessão e antes da palavra, nós vamos de louvor, tá bom? Vamos de louvor neste momento, depois vamos ouvir testemunhos para edificar a nossa fé, em seguida nós vamos de clamor, vamos clamar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, tá bom? Vamos de louvor? Vamos de louvor nesta hora, vamos de louvor nesse instante. Permaneça na live. Permaneça na live. Vamos de louvor nesse instante. Me encher do teu amor, transbordar da tua graça, da graça do Senhor. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, exalar o teu perfume, meu perfume, ó Senhor Jesus.
Jesus, eu amo este nome. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, transbordar da tua graça, da graça do Senhor. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, exalar o teu perfume, ó Senhor. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, transbordar da tua graça, da graça do Senhor. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, exalar o teu perfume, perfume do Senhor Jesus. Jesus, nome maravilhoso. Jesus, Jesus, tu és meu amado. Seja Deus gracioso para comigo e me abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre mim, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Seja Deus gracioso para comigo e me abençoe. Faça resplandecer o teu rosto sobre mim, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Jesus, nome precioso. Jesus, tu és maravilhoso. Novo e vivo caminho. Queremos beber da tua presença. Quero beber da tua presença, me encher do seu amor, transbordar da sua graça, da graça do Senhor. Quero beber da sua presença, doce presença, exalar o perfume doce, teu perfume, ó Senhor Jesus. Queremos beber da tua presença, possuidor dos céus, possuidor da terra. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso. Vamos nesse momento de testemunhos, glória a Deus. Vamos de testemunho nesse momento para edificar a nossa fé. Glória a Deus.
Permaneça na live, vamos de testemunho. Que o Senhor fez, o milagre que o Senhor fez na minha vida. Vamos de testemunho. Primeiramente, graça e paz da parte de Deus. Lá, testemunho. Boa noite, pastor. Meu nome é Sebastiana. Quero contar o meu testemunho que o Senhor fez, o milagre que o Senhor fez na minha vida. Segunda-feira de manhã eu fui urinar, não estava conseguindo urinar, vindo só sangue, coágulo de sangue. E aí fui pro pronto-socorro, chegando lá, colocaram uma sonda e soro para irrigar minha bexiga e vindo muito sangue, muito coágulo de sangue. E aí eu pedi oração, né, do Senhor, pedi oração no grupo, pela live também. E aí, quando foi ontem de manhã, o sangue parou, estancou de repente o sangue. Eu não estava tomando nenhum remédio para estancar o sangue, não estava tomando. A única coisa que eles fizeram foi colocar a sonda e o soro para irrigar a bexiga, para tirar os coágulos de sangue da bexiga. E aí, eu sangrando todos esses dias. E aí, ontem de manhã comecei já a urinar normal, já vindo a urina normal, e quando o médico passou de manhã, ele me deu alta e estou aqui em casa já para honra e a glória do nome de Jesus. Eu creio que o Senhor fez um milagre na minha vida, porque o meu Deus é Deus de milagres e eu creio no poder da oração, daqueles que o Senhor usa para orar pelos seus, sabe? Deus é fiel e Deus ainda usa os seus profetas, Deus usa homens de Deus para abençoar seu povo, a sua igreja. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem na minha vida ainda. E eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus ainda faz milagres e continuará fazendo, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. E eu creio no meu milagre, eu creio na minha cura, eu creio em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor, pelas orações. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará na minha vida e eu vou contar todos os meus testemunhos de cura, de prosperidade, em nome de Jesus. Muito obrigado pelas orações. Amém. Glória a Deus. Sim. Boa noite, pastor. Quero dar meu testemunho aqui. Eu era usuária de droga, mas graças a Deus, Deus me libertou. Até meu marido largou de mim. Eu fiquei na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. E fiquei muito perturbado, porque eu não sabia o que fazer. Comecei a vender os trem de casa dele, ele trabalhava, sempre ia trabalhar, eu pegava os trem dele e vendia, trocava em droga. Ele largou de mim. Eu tenho 7 filhos. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, desde quando eu comecei a escutar o clamor do irmão, do pastor, eu fui liberta pelo sangue de Jesus. E eu agradeço e eu falo a todos que não desistam, que Deus é fiel. Obrigado, que Deus abençoe o Senhor. Todo dia eu mandava para o Senhor pedindo oração pela libertação, pelo meu casamento. O Senhor lembra, direto o Senhor orar para mim, no meu privado. E eu só tenho a agradecer a Deus. E eu falo para os irmãos, não desista, que Deus é fiel. Vamos lá, mais um testemunho? Deixa eu ver se tem mais um testemunho Mas aqui. eu fui liberto. E a gente vai orar, tá? Tem aqui o testemunho da Rosilda. Deixa eu ver aqui. Paz do Senhor a todos, meu nome é Rosilda e eu vim aqui dar o meu testemunho de fé a vocês. Há poucas semanas atrás. Vamos lá, mais um testemunho. Deixa eu ver se eu acho aqui mais algum testemunho. Ouvindo. Oi, pastor, boa noite. Pois bem, Só primeiramente, mais esse testemunho, tá? Oi, pastor, boa noite. Eu sou a Roseane, de Farias Gonçalves, daqui de Arapiraca. Arapiraca. Hoje, na hora que o senhor mandou Alagoas. preparar um copo de água com óleo, com azeite, Água. aí eu preparei, que o senhor mandou ungir a ponta do dedo e mandou colocar
a mão do alto da cabeça, mas logo no começo da oração eu estava me sentindo mal, mas depois que o Senhor mandou ungir a ponta do dedo, que mandou colocar a mão na cabeça, do alto da cabeça à ponta dos pés, que o Senhor foi terminando a oração, que eu expulsei aquele mal, o Senhor vê como estou me sentindo bem agora mesmo. O Senhor pode acreditar, em nome do Senhor Jesus, minha cabeça está tão leve, que eu não sei nem como foi. Só Deus que vê, e eu creio que eu sou mais do que vencedora, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos nos unir pela fé nesse instante? Pois bem, primeiramente, Dá uma segurada aqui. Então, gente, esses foram os testemunhos, né? Coloquei 3 testemunhos. Uma foi da menina que teve seu sangue estancado, a outra foi liberta do vício das drogas, né? E essa última, ela pegou a água, né? Ela pegou também o azeite, consagrou, né? Fez o ato profético, né? do dedo de Deus, do dedo profético, né? Do dedo de Deus. Se eu expulso o mal pelo dedo de Deus, então é chegado a mim o reino de Deus. Então ela fez esse ato profético e ela foi liberta, né? Liberta de toda influência maligna. Então esses foram os testemunhos. Tem vários testemunhos. Você que queira ouvir mais testemunhos, é só ir lá no canal Denison Souza, tá bom? Ou então pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Aliás, lá no canal é mais fácil, né? Lá no canal tem vários testemunhos já postados, vários testemunhos, né? Daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito através de inúmeras vidas que têm acompanhado esse ministério. Então é isso, vamos nos unir pela fé nesse momento. Permaneça na live, que nós já vamos vir com um clamor, já vou vir clamando, determinando a tua cura, a tua libertação, em nome de Jesus. Pois bem, permaneça na live que eu já volto. Pela fé, vamos determinar nessa hora, vamos determinar nesta hora o poder de Deus, para que o poder de Deus se manifeste. Jesus Cristo, ele disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então eu quero nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero nesse momento profetizar. Porque está escrito: profetiza, disse Deus a Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos. Diga ao Espírito, ossos secos, vivam. Então eu vou nesse momento profetizar, vou determinar, porque é ordem do Senhor por meio da sua palavra, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Então todas as trevas serão dissipadas, serão destruídas, serão aniquiladas. Então vamos nos unir pela fé nesse instante. Tudo que eu falar diante do Senhor, ao teu respeito e também a respeito dos da sua casa, aqueles que estão doentes, acamados, com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, pessoas que têm visão de vultos, audição de vozes, pessoas que não conseguem dormir à noite, que têm pesadelos, pessoas que vivem perturbadas, sim, não conseguem se concentrar naquilo que faz, sim, nós vamos determinar, e Deus ele vai operar o sobrenatural. Por isso, tudo aquilo que eu falar diante do Senhor, você estando em concordância, você vai dizer amém. Sim, eu tomo posse, eu recebo, eu já creio, eu já sou testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Então vamos nesse momento entrar com intrepidez. Vamos entrar com intrepidez e com ousadia na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé, porque o Senhor exige de mim fé. Eu uno a minha fé com a fé desta mulher, com a fé deste homem. É fé, é crer somente. É isso que o Senhor exige, fé para ver o sobrenatural, para ver o manifestar do teu poder. Assim como tu criastes o sol, a lua, as estrelas, assim como o Senhor criastes este planeta, criastes tudo aquilo que existe neste universo, no universo. Assim, meu Deus, o Senhor é poderoso para chamar à existência aquilo que essa mulher precisa, aquilo que o seu familiar precisa, aquilo que este homem precisa. Então, meu Deus, em uma só fé, em um só Espírito, sim, em uma só fé, nós determinamos agora, meu Deus,
que todo espírito de enfermidade, que todo espírito de doença, que toda situação, meu Deus, adversa, contrária no corpo físico, sim na alma, que venha ser, meu Deus, banido. Está escrito na sua palavra, meu Deus, que através dos lenços e aventais do apóstolo Paulo, demônios eram expelidos, eram expulsos, pessoas eram curadas. Então, meu Deus, nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos que de fato o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para todo aquele que crê, é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Então, meu Deus, aonde tiver uma pessoa doente, acamada, aonde tiver, meu Deus, uma pessoa assim debilitada fisicamente, eu quero, meu Deus, que o Senhor estenda a tua mão poderosa para curar nesta hora. Cura, meu Deus, cura aquele que está com câncer, com AIDS, aquele que tem problema de visão, de audição, aquele que tem algum problema assim nas articulações, que tem algum problema nos ossos, sim, meu Deus, vírus, bactéria, micróbio, vai destruindo nessa hora, vai fazendo com que, meu Deus, o teu fogo, faça com que o teu fogo, meu Deus, venha queimar, queima do alto da cabeça à planta dos pés, aonde houver uma enfermidade, aonde houver, meu Deus, uma doença, vai queimando nessa hora, vai queimando, queima o câncer, queima a AIDS, sim, meu Deus, o vírus, a bactéria, sim, que está causando, meu Pai, essa enfermidade, essa ferida que não se fecha, faz essa ferida se fechar. Está escrito que o Senhor abre a ferida, mas o Senhor também fecha, então faz essa ferida se fechar, meu Deus, esse problema de visão, essa pessoa, meu Pai, que está quase que cega, essa pessoa que não consegue, meu Pai, enxergar mais como antes, faz essa pessoa enxergar, meu Deus. Faz essa pessoa enxergar, faz essa pessoa ouvir, essa pessoa que está com problema de audição, com problema sim para caminhar, com problema, meu Deus, na coluna, essa pessoa que se encontra com a coluna enferma, com bico de papagaio, essa pessoa que sofre, meu Deus, sim, com hepatite C, A, B. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, vai libertando agora nesse momento, liberta essa pessoa, meu Deus, liberta essa pessoa nesta hora, toca na carne, toca nos ossos, toca no sangue, nos ouvidos, nos olhos, aonde houver, meu Pai, uma enfermidade. Os médicos disseram, não tem cura. Para o Senhor tem cura, então toca nessa hora, meu Deus, e faz o teu nome ser glorificado, glorifica a ti mesmo e ao teu Filho Jesus Cristo nesta hora, operando o sobrenatural. Meu Deus, vai penetrando agora, penetra, mas penetra agora na carne, penetra agora no sangue, penetra agora sim nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no pulmão. Sim, meu Deus, no pulmão, essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, com algum problema, sim, de pressão alta, pressão baixa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, livre essa pessoa da diabetes, livre essa pessoa da alergia, livre essa pessoa, meu Deus, sim, do síndrome do pânico, do desejo de suicídio, de vontade de morrer, de vontade de sumir. Meu Deus, livre essa pessoa dos pesadelos, livre essa pessoa da insônia, livra, meu Pai, essa pessoa de toda influência maligna, que todo pensamento, meu Deus, de morte, de suicídio, que todo pensamento, sim, derrotista, sai daí, Satanás! Sai daí, espírito maldito, desgraçado, sai da vida dessa mulher, sai da vida deste homem, abandona esse corpo, abandona essa alma não te pertence, esse corpo não te pertence, sai daí, Satanás! Espírito maldito, espírito das trevas, seja agora expulso pelo poder do meu Deus. O meu Deus, ele te expulsa, o meu Senhor, ele te expulsa. Meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. E todos os espíritos malignos que receberam ordem de Satanás para destruir a saúde física deste homem, para destruir a saúde física desta mulher, para destruir a saúde física do familiar, do marido, da esposa, sim, do filho, da filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo agora, todos os espíritos de enfermidade, todos os espíritos maus, sejam agora no mundo espiritual atraídos para a mão poderosa do Deus vivo e sejam amarrados, sim, sejam amarrados, esmagados e queimados pelo fogo poderoso do Deus vivo e sejam lançados
lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, dos espíritos maus, espírito de enfermidade, de depressão, de angústia, de morte, que haja, meu Deus, o Espírito do Senhor. Aonde há o teu Espírito, a liberdade. Aonde há o teu Espírito, a abundância de paz, de alegria. Então, que o teu Espírito seja presente de maneira constante e permanente na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida de todos aqueles, meu Pai, que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, aqui pelo Facebook, que todos sejam tocados, meu Pai, pelo Senhor. Faz, meu Deus, o teu nome ser glorificado mais uma vez. Faz o nome do teu Filho Jesus Cristo ser glorificado mais uma vez. Importa que o Senhor seja glorificado. Importa que o Senhor seja exaltado. Então faz isso agora, meu Pai. Envolvam os teus filhos num ambiente de glória e que eles sejam, meu Pai, restaurados pelo poder do Senhor. Jesus Cristo, teu Filho, ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. Então, meu Deus, eu vou determinar essa vida que teu Filho Jesus Cristo prometeu a todo aquele que nele crê. Eu vou determinar sobre a vida de todos. Receba cura, libertação, perfeita saúde, em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, no corpo, na alma, no espírito, receba perfeita saúde, vida abundante, pela qual Jesus Cristo prometeu aos que crerem. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a tua cura. Então receba a tua cura, receba o teu milagre, receba nesse momento e comece a declarar pela fé. Declare pela fé: eu darei o meu testemunho de fé, de milagre e de vitória, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Declare isso pela fé. Declare isso pela fé. Nós ligamos aqui na terra, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória do Deus vivo, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém, Senhor. Diga glórias a Deus. Diga glória a Deus, glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Mas diga com todo o seu coração: muito obrigado, Senhor Jesus, pela minha perfeita saúde. Obrigado por restaurar a minha saúde física e a minha saúde emocional. Obrigado por me livrar da tristeza profunda, da depressão. Obrigado, Senhor, por me livrar da morte. Obrigado por me livrar do mal, por me dar escape, por me dar livramento. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus Pai, ó Deus Filho e ó Deus Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus vivo, Senhor dos céus e Senhor da terra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela vida do Senhor no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, no meu ser. Começa a agradecer a Deus, porque Deus, ele te concede a perfeita saúde. E Deus vivo, porque ele é vivo, ele não é um Deus morto. Deus não está morto. E você recebe nesse momento a prova de que ele está vivo. Então receba nesta hora, como eu já disse, o teu milagre, a tua bênção e a tua vitória. E declare pela fé: eu darei o meu testemunho de fé, de milagre e de vitória, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba, receba, receba perfeita saúde, em nome de Jesus. Muito bem, vamos consagrar o azeite. Vamos consagrar o azeite nesta hora. Vamos nesse instante consagrar o azeite. Glória a Deus.
Vamos consagrar o azeite. Meu Deus, coloca a virtude, unção e poder sobre o nosso azeite, e sobre o óleo que essa pessoa separou. E que quando essa pessoa usar da mesma, usar o azeite ou o óleo, que o teu poder para destruir as obras do mal venha, meu Pai, se manifestar. A unção que despedaça o jugo estará, meu Pai, se manifestando para libertar, para curar. Então assim, meu Deus, nós consagramos pela fé o azeite, o óleo, e já cremos no poder do Senhor sobre este elemento, para curar e libertar. Assim nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos nesse momento fazer o ato profético. Segure o celular com a mão esquerda, então coloque o celular, só toma cuidado, tá? Coloque o celular apoiado em algum lugar, faça assim, ó, com a mão direita, coloca na ponta do dedo o azeite, o óleo. Glória a Deus. Vamos consagrar a mão direita com o óleo. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, coloca a virtude, unção e poder. E quando, meu Pai, nós colocarmos sobre o alto da cabeça, quando nós colocarmos sobre o alto da cabeça, quando nós colocarmos sobre o alto da cabeça, a nossa mão direita, que seja a mão do Senhor aqui na terra sobre a nossa cabeça, para nos livrar de todos os males, seja no corpo, seja na alma ou seja no espírito. Então coloca, Senhor, virtude e poder do Senhor sobre a nossa mão direita. Assim, meu Deus, nós consagramos ao Senhor pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, faz assim, ó, coloca o dedo aqui no alto da cabeça, aqui na testa, e faça a seguinte declaração: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, então é chegado a mim e também a todos da minha casa o reino de Deus, o reino de paz, o reino de alegria e o reino de justiça. Esfrega assim, ó, pode passar assim um dedo assim, isso. Agora coloca a mão sobre o alto da cabeça, segura como se quisesse segurar a sua cabeça e faça a seguinte declaração: que todos os demônios, que todos os espíritos de enfermidade, que todo mal, em nome do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga: sai! Vá para o abismo e vá para as trevas exteriores, em nome de Jesus. Mais uma vez, coloque a sua mão direita sobre o alto da cabeça e faça a seguinte declaração: que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo e sobre todo o meu ser, em nome do Senhor Jesus. Agora, estenda a sua mão em direção à minha e faça a seguinte declaração: e que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos, em nome do Senhor Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora pega a garrafa com água, meu Deus, coloca virtude, unção e poder sobre a nossa água, que quando nós bebermos dela, venhamos receber a vida que teu Filho Jesus Cristo nos prometeu. Ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. Então que a vida abundante da parte do Senhor, a tua vida, esteja sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre todo o nosso ser. Assim, meu Deus, nós consagramos ao Senhor a nossa água e já cremos que esta água já está se tornando em um santo remédio para o corpo, para a alma, para o espírito, para todo o nosso ser. Então, assim, nós consagramos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos beber da água. Vamos lá, vamos beber da água. Vamos dar 3 goles aqui na Deus Vivo. Aqui no ministério é 3 vezes. Vamos lá. Primeiramente em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade perfeita na vida do ser humano. Glória a Deus. Respira bem fundo aí por 3 vezes. Vai lá. Puxa o ar. Mais uma vez, respira bem fundo. Terceira e última, enche bem o pulmão. Isso. Agora vamos consagrar as peças de roupa. Meu Deus, coloca virtude, coloca unção e coloca poder sobre as peças de roupa, sobre a toalha de rosto, toalha de banho, sobre os lençóis, sobre a fronha do travesseiro, sobre blusas, vestidos, seja qual for a peça de roupa, meu Pai, que os teus filhos estejam consagrando. Nesse momento, o teu poder penetre, que teu espírito penetre nas peças de roupa, que quando o filho colocar, a filha colocar, o marido colocar, a esposa colocar, que o demônio saia e permaneça somente o teu espírito, somente a tua presença. Vai lá, Senhor, vai lá, toca, que o anjo do Senhor toque. Toca, Senhor, toca. Ela, machurara, basura, irei cantar lá. Mas toca, Deus, toca com o teu poder. Toca com o teu poder, com a tua virtude. Faz a tua virtude o teu poder, meu Pai. Está sobre os elementos que estão sendo consagrados. Assim, meu Deus, nós consagramos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pois bem, fotos também, meu Deus, coloca virtude e poder sobre a vida dos que precisam de libertação. Liberta, meu Deus, liberta os que estão sendo apresentados por fotos. Por fotos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, é isso. Então somente creia e verás a glória de Deus. Glória a Deus. Pois bem, vamos para a palavra nesse momento. É momento de palavra. Nesse momento eu convido a você a se alimentar da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu quero nesse momento, na qualidade de profeta, como um homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero nesse exato momento ministrar a palavra. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 27. Marcos capítulo 5, versículo 27. Aliás, eu vou ler logo o contexto logo aqui. Marcos capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ou seja, indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás ou por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Tocou na sua vestimenta. Tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar. Então veja, porque dizia. Então ela dizia para si mesma,
ela confessava para si mesma, olha só o detalhe, ela confessava para si mesma, se tão somente tocar, se tão somente tocar, se tão somente tocar, se tão somente tocar, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. O Senhor ele vai falar contigo por meio desta palavra. Nós vamos meditar neste capítulo, o capítulo 5 de Marcos. Estaremos falando sobre a mulher do fluxo de sangue, mas também estaremos falando sobre o gadareno. Estaremos falando também sobre a filha de Jairo, que faleceu, mas Jesus Cristo, com o poder de Deus, foi lá e a ressuscitou. Nós estaremos falando, como eu disse, sobre esses personagens aqui em Marcos capítulo 5. Mas eu quero nesse momento orar para que Deus venha com revelação por meio desta palavra, que venha uma palavra rema, para que haja uma palavra rema. Por isso, se possível, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Deixa eu orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento a Tua palavra será ministrada. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Senhor, e envia-nos sobre nós o Teu Santo Espírito e nos revela a Tua palavra. Faça-nos entrar no Teu descanso e usa, Senhor, o Teu profeta, o Teu anjo, o Teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração, como está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, se ouvides hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, não endureças o vosso coração, porque aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isto vem agora, Senhor, com a Tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, trazendo sobre nós perfeita saúde, sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito, sobre todo o nosso ser. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem verdadeiramente o Teu Filho Jesus Cristo Ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, povo do Deus vivo. Diga amém. Deus vai falar contigo a partir de agora. O Deus vivo, Ele vai falar contigo por meio do mensageiro nesta hora. Por isso esteja totalmente atento.
ao que Deus vai falar ao teu coração. Você que precisa ter a sua fé edificada, você que precisa, sabe, ter uma fé gigantesca, uma fé grande para ver o sobrenatural, você pode ter certeza, no término dessa mensagem, você vai ter a sua fé, sabe, uma fé robusta, uma fé forte. Está escrito que a fé, ela vem. A fé é um espírito. A fé sobrenatural é um espírito. A fé sobrenatural é o próprio Espírito de Deus dentro do homem. Jesus Cristo, ao pregar diante de uma grande multidão, diante de fariseus, saduceus, diante dos seus discípulos, diante de uma grande multidão, Jesus Cristo ele fez a seguinte declaração. Em uma certa ocasião ele fez a seguinte declaração: o reino de Deus não está nem ali e nem acolá, mas o reino de Deus está no meio de vós. E em outras passagens, do Evangelho não está esse termo, ele não usa esse termo, pelo menos não está esse termo no meio de vós, mas está da seguinte forma: dentro de vós. O reino de Deus não está nem ali, nem acolá, mas o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, Paulo ele fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é paz, é alegria e justiça no Espírito Santo. E o reino de Deus, por ser o Espírito Santo, é um reino dentro de nós. É um reino que não pode ser abalado, como diz lá na carta de Hebreus, capítulo 12. O reino dos céus, o reino de Deus, é um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus é o próprio Espírito Santo dentro do homem. E o Espírito Santo é a fé sobrenatural dentro do homem. Está escrito que a fé, ela vem. E ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E aqui no Evangelho de Marcos, nós aprendemos a respeito da fé. Aliás, o Evangelho em um todo, você aprende na prática o que é a fé. A fé ela não é algo teórico. A fé não se resume a teorias ou uma teoria. Não. Está escrito que a fé sem obras ela é morta. E aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós temos 3 situações que ocorreram. Nós temos primeiramente o endemoniado gadareno, um homem que era possesso de demônios. Lembrando que Deus não criou o ser humano para viver cheio de demônios. Deus não criou o ser humano para receber no seu corpo espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos das trevas. Deus ele criou o ser humano para que o ser humano receba no seu corpo, na sua vida, somente o espírito dele, o espírito maior, o espírito do qual o mundo não pode receber. E o mundo, você sabe, O mundo significa a sociedade má, corrupta, perversa, incrédula. Eu sempre tenho falado aqui pelas mensagens o significado da palavra mundo. Viver no mundo é viver nas obras da carne, é viver nas obras infrutíferas, é viver nas obras das trevas. E a palavra diz que o mundo não pode receber o Espírito maior, não pode receber o Espírito de Deus. Deus ele criou o ser humano, como eu disse, para receber no seu corpo o Espírito Santo, o Espírito maior. Nós fomos criados para recebermos no nosso corpo o Espírito de Deus. Mas aqui, em Marcos capítulo 5, logo no começo do capítulo, se fala a respeito do endemoniado, um homem que era extremamente possesso por demônios, por espíritos malignos, por espíritos imundos. E aí temos a história do gadareno. Em seguida, na sequência, nós temos a história da filha de Jairo, uma menina que veio a falecer, mas que pelo poder de Deus, Jesus Cristo ressuscitou esta menina, ressuscitou a filha de Jairo. E nós temos a
a terceira história que é contada no capítulo 5 de Marcos, que é a mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, eu quero ler aqui para você a história do Gadareno. Primeiramente, a história do Gadareno. E diz aqui, Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo. Então Jesus Cristo ele chegou lá no território dos Gadarenos e logo de cara ele se deparou com um homem possesso por demônios, possesso por espíritos malignos. E aí tem aqui a nota de comentário e eu quero ler. Com espírito imundo. Endemoniado é a pessoa que sofre de opressão satânica ou influência da mesma origem. Então entenda, endemoniado é a pessoa que sofre com opressão satânica. Pessoa que sofre, por exemplo, com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, com vontade de matar, com vontade de sumir, com vontade de ficar isolado dentro de um quarto escuro, com vontade de não se levantar de uma cama. A pessoa não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de escovar os dentes, a pessoa ela perde aquela questão da higiene pessoal. A pessoa já não tem, motivo para viver. E aí ela fica pensando em morrer. Aliás, o diabo fica ali sussurrando, falando, o demônio fica ali falando, vai, se mata, para que viver? Sua vida não vale nada mesmo, ninguém gosta de você, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Veja como você é desprezado pelos seus familiares, como você é desprezado pelos seus vizinhos, colegas de trabalho, como você é desprezado pelas pessoas, ninguém gosta de você, vai, tira a sua vida, se mata. O diabo fica ali, demônio, fica ali, o espírito imundo fica ali, trabalhando no subconsciente, no consciente, no subconsciente, enfim, procurando tomar a mente da pessoa. A palavra endemoniado quer dizer ninho de demônio. Nós até podemos permitir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos deixar que os pássaros façam o quê? Ninho. Se vier um pássaro sobre a tua cabeça, você vai deixar com que o pássaro venha pousar sobre a tua cabeça e venha criar ninho na sua cabeça? É evidente, é fato que não. Você não vai deixar com que um pássaro venha e faça ninho na sua cabeça, vai deixar? Não, né? Então assim também devemos agir em relação aos demônios, aos espíritos imundos. Os demônios, eles procuram fazer ninho, eles procuram, fazer morada na mente das pessoas. E aí diz aqui a nota de comentário, endemoniado é a pessoa que sofre opressão satânica ou influência da mesma origem. Então, por exemplo, há muitas pessoas que têm o desejo de matar ou de se matar por influência de quê? Por influência maligna. Aí a pessoa ela toma medicamentos, a pessoa faz tratamentos, mas nada resolve. Nada resolve. A pessoa busca se libertar pela força do seu braço, mas não consegue obter êxito, não consegue ter bons resultados, ou não consegue ter um bom resultado para resolver o seu problema, que já é um problema, que já pendura, que já dura muito tempo. Então, a nota de comentário está dizendo, endemoniado é a pessoa que sofre opressão satânica ou influência da mesma origem, devido a um espírito maligno habitar nela. O diabo ele quer habitar nas pessoas. E infelizmente há muitas pessoas que têm nelas, existem muitas pessoas que têm na sua própria vida, no seu corpo, um demônio, um espírito maligno.
um espírito maligno alojado ou na perna, ou no braço, ou na cabeça, em alguma parte do corpo, ou quando não é no corpo, é na alma. A pessoa tem a sua alma, sabe, aprisionada pelo espírito de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, de vontade de morrer, de vontade de matar. É um espírito. A pessoa está sobre opressão satânica, sobre opressão maligna. As escrituras, diz aqui a nota de comentário, as escrituras registram muitas ocasiões em que Jesus expulsou demônios. Demônio é para se expulsar. Quando a pessoa ela está sofrendo com uma depressão, com alguma angústia, com alguma ansiedade, qualquer mal permanente, essa pessoa ela precisa reagir. A pessoa precisa reagir, porque se a pessoa ela não reagir, o demônio ou os demônios acabam prevalecendo contra a vida de tal pessoa. A pessoa precisa reagir, a pessoa precisa agir usando de autoridade o nome de Jesus Cristo para expulsar o mal, porque senão é que nem aquela frase, né? Quem cala consente. Se a pessoa ela fica com a sua boca fechada, se a pessoa ela não determina, Satanás, demônio, espírito de depressão, de angústia, de ansiedade, eu te digo agora, sai da minha mente, sai dos meus caminhos. Abandona a vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Eu te dou uma ordem. Seja expulso, seja arrancado. Se a pessoa ela não der a ordem, se a pessoa ela simplesmente fechar a boca, se calar, os demônios irão conseguir o seu maior intento. Os demônios irão conseguir realizar o que eles querem tanto realizar na vida de tal pessoa que está sob influência deles, que é matar. Jesus Cristo ele disse que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão senão o diabo e os seus demônios? Então está dizendo aqui a nota de comentário, as escrituras registram muitas ocasiões em que Jesus expulsou demônios. Então Jesus ele expulsava os demônios. Jesus ele não ficava doutrinando os espíritos. Não, é um espírito que precisa evoluir. É um espírito que precisa vir para a luz. Esse espírito está nas trevas, ele precisa vir para a luz. Existem, por exemplo, religiões que ensinam isso. É um espírito que precisa evoluir. É um espírito que precisa vir para a luz. Sendo que o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho não nos ensina que espíritos malignos precisam evoluir, precisam vir para a luz. Jesus Cristo ele não fala que devemos doutrinar espíritos malignos, espíritos que estão nas trevas. Espíritos que estão nas trevas, espíritos que são malignos, eles precisam ser expulsos. Porque espíritos malignos, espíritos das trevas, são espíritos que vieram juntamente com Lúcifer na rebelião que houve lá nos céus. Os demônios são a terça parte dos anjos que vieram na rebelião com Lúcifer. Então entenda, Jesus Cristo ele disse, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão. É para expulsar. Se a pessoa se calar, e como eu disse ainda agora, quem cala consente, se a pessoa se calar, a pessoa está inteiramente de acordo com o diabo. Diabo, pode me destruir. Espírito de depressão, Você quer que eu me mate? Diabo, você quer que eu me mate? Você quer que eu tire a minha vida? Você quer que eu fique aqui nessa cama aqui me definhando, sabe? Sem ter expectativa e esperança de vida? Você quer que eu fique sem tomar banho, fique sujo, fique imundo assim como você? Tá bom, eu vou ficar então. Vou ficar sujo, vou ficar imundo, vou ficar isolado. Sim. Eu vou pegar aqui uma faca aqui, sabe? Vou cortar o meu pulso. Quer que eu vá pular da ponte? Tá bom, eu vou pular então. Ou seja, o diabo, Satanás, ele quer fazer isso com todos os seres humanos. Ele quer destruir a raça humana. O diabo ele tem uma grande ira em relação ao ser humano.
porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós temos a oportunidade de salvação. Já Satanás e seus demônios não têm mais essa oportunidade, e por não terem essa oportunidade, a oportunidade de salvação, por já terem recebido a sentença de serem lançados no lago de fogo e enxofre, qual é a missão deles? Matar, roubar e destruir. Então, se a pessoa não expulsar o mal, no final de tudo, acaba prevalecendo contra a vida da pessoa. E aí diz aqui, Marcos capítulo 5, versículo de número 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e que nem ainda com cadeias podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Escute com atenção, ninguém podia o quê? Amansar. Você que anda tendo aí o marido, ou a esposa, ou o filho, ou a filha, alguém da sua casa, você olha assim, meu Deus, essa pessoa não se aquieta não? Meu Deus, essa pessoa quer quebrar tudo dentro de casa. Ninguém consegue amansar a pessoa. Mas por que ninguém consegue amansar a pessoa? Porque ela está sob influência satânica. Ela está sob influência de demônios. Está sob influência de origem satânica. Existem demônios, espíritos ali, atuando, agindo na mente, fazendo da mente, da cabeça da pessoa, ninho de demônios. A cabeça da pessoa já se tornou um ninho de demônios. Por isso que a pessoa ela é tão agressiva, por isso que a pessoa ela ataca verbalmente e também fisicamente as outras. Por quê? Porque existe ali demônios, espíritos maus, espíritos malignos agindo na mente. E aí diz aqui, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. A pessoa que fica fazendo vários cortes, por exemplo, no braço, pessoas que ficam, se retalhando, são demônios. É um demônio, é um espírito mau, é um espírito maligno que faz com que a pessoa venha agir de tal forma. E aí já levou a pessoa para psicólogo, para psiquiatra, a pessoa já fez tratamentos e nada de resolver. Como é que vai resolver uma coisa que é espiritual com medicamentos feitos por mãos de homens, pela medicina humana? Existem enfermidades que a medicina da terra resolve. Mas existem enfermidades, existem problemas que não adianta ir no psicólogo, não adianta ir no psiquiatra, não adianta tomar medicamentos que não vai resolver. A origem é espiritual. Existem problemas que a origem é espiritual, é de causa espiritual. E aquilo que é de origem espiritual só pode se resolver no espírito, só no espiritual. Somente por meio do Espírito de Deus, o Espírito maior. Somente através do Espírito de Deus que uma pessoa que viva assim, como diz aqui a palavra, e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Uma pessoa que vive se ferindo, para uma pessoa que não consegue ninguém amansá-la, somente pelo Espírito Santo, pelo Espírito maior, pelo nome de Jesus, para que essa pessoa venha se ver liberta. E aí diz aqui a palavra, versículo de número 6, Marcos capítulo 5, versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Mesmo aquele homem possesso por demônios, por espíritos malignos, aquele homem, ele o quê? Ele correu até Jesus e o adorou. Ele foi lá e o adorou. Qualquer pessoa que sofre de influência maligna pode se ver livre da influência maligna. E para a pessoa ela se ver livre da influência maligna, basta ela usar do seu livre-arbítrio para tomar a decisão, por exemplo, de buscar ajuda em Jesus. Se a pessoa ela não busca ajuda em Cristo, se a pessoa ela não busca ajuda em Jesus Cristo, no Senhor, a pessoa jamais vai se libertar. Como eu disse ainda agora, a pessoa pode tomar medicamentos de tarja preta,
pode fazer tratamentos psicológicos, mas ela não vai conseguir se libertar. Se a pessoa ela não buscar em Jesus Cristo a libertação, há uma grande possibilidade dessa pessoa terminar ou morta ou terminar em um manicômio, terminar em uma blusa de força, em uma camisa de força, em um sanatório. Se a pessoa ela não buscar ajuda em Deus, buscar ajuda em Jesus Cristo, a pessoa ela pode ou terminar morta ou terminar em um sanatório. Pode terminar louca. E aí diz aqui a palavra: e quando viu Jesus ao longe, correu. E o quê? O adorou. O adorou. Você que tem sofrido aí, talvez com o filho, com o marido, com a esposa, com alguém, que ninguém consegue amansá-lo, ninguém consegue acalmá-lo. Você precisa correr para os pés de Jesus e o adorar. Jesus Cristo ele disse: sem mim nada podeis fazer. A pessoa quer fazer tudo na força do braço. Surge um problema, a pessoa quer recorrer a todo mundo, mas não recorre a Jesus. Quando o problema surge, ao invés da pessoa ela usar de autoridade, pegar o nome de Jesus Cristo e usar, agir com autoridade, a pessoa não age. A pessoa fica tímida. E quanto à timidez, olha só o que diz aqui a palavra, Marcos capítulo 4, versículo 40, e disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E olha só o detalhe, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz aqui: Jesus apazigua a tempestade. Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Eu quero até ler aqui para você aqui, Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na popa, ele no caso, Jesus, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu, Jesus ele repreendeu o vento, ele falou com o vento. Assim como ele, em outra ocasião, ele chegou e falou assim: nunca mais nasça de ti fruto algum. Para quem ele falou isso? Para uma figueira. E diz a palavra que na mesma hora aquela figueira, ela secou até a raiz. E aqui nesse episódio, Jesus Cristo, ele apazigua a tempestade, diz aqui, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Você vê? Jesus Cristo ele deu ordem ao vento e ao mar. E aí em seguida ele fala: por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão covardes? Ainda não tendes fé? Não tendes fé? Então, quando uma pessoa ela se deparar com alguma situação de enfermidade, de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo na vida de algum familiar ou na sua própria vida, a pessoa ela precisa agir com fé. A pessoa precisa se dirigir à enfermidade, ao problema e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Abandono o meu corpo, abandono o corpo do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa. Abandona esse corpo, eu te dou uma ordem. Seja repreendido agora em nome de Jesus. É assim que a pessoa ela tem que agir. É assim. Eu recentemente eu passei por uma situação semelhante assim. E eu, de tanto consagrar esse lenço aqui, que eu uso aqui, de tanto consagrar, eu determinei sobre a pessoa. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, seja livre. Receba o escape, receba o livramento.
E a pessoa recebeu o escape e recebeu o livramento. Recebeu o escape e recebeu o livramento. O diabo queria me intimidar, porque o diabo ele quer nos intimidar. Quando vem uma doença, quando vem algum problema, é a maneira do diabo querer nos intimidar. É a maneira do diabo querer colocar em nós medo. É uma maneira do diabo fazer com que a gente pense assim, e agora? E agora? Agora que Deus vai agir. Agora que Deus vai manifestar o seu poder. É agora! Oh glória, que bênção! Que bênção! Como assim que bênção? É uma doença. Como assim que bênção? É uma pessoa com depressão. É uma pessoa que não consegue ninguém amansá-la. É uma pessoa que vive se cortando. É uma pessoa, sabe, que está vivendo extremamente triste, cabisbaixo. É nessa hora que Deus ele ama, ele não gosta não, ele ama. Deus ele ama agir nesses momentos. São nesses momentos, nos momentos de dificuldade, de luta, onde a situação contrária e adversa aparece diante da pessoa que Deus ele age. Até porque teria razão de Deus querer manifestar o seu poder se não houver doença ou males? É na hora dos males, é na hora dos problemas, das tempestades da vida que Deus ele se manifesta. Mas Deus ele quer que nós venhamos ser pessoas o quê? Corajosas, intrépidas, ousadas. E Jesus Cristo ele perguntou aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão covardes? Eu já falei para vocês, esses sinais seguirão aos que crerem, ou vocês não crerem em mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fareis as mesmas obras que eu faço. Aliás, ele disse, quem crê em mim, segundo as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva, se referindo ao Espírito Santo. Mas ele disse também, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Então basta a pessoa o quê? Agir com intrepidez, com ousadia, imbuída de fé. E só tem uma forma da pessoa ela se encher de fé. É através disso aqui, ó. Eu tenho falado para as pessoas, ó. É através da palavra, é através da leitura do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que a pessoa ela consegue fazer com que a sua fé, que está pequenininha, se torne uma fé gigante. Então, diz aqui a palavra que o gadareno foi lá e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Sai deste homem. E aí eu vou resumir aqui para você. Esse homem foi liberto. Esse homem ele foi liberto. O gadareno ele foi liberto. Jesus Cristo ele arrancou os demônios, os espíritos maus, malignos que atuavam na vida daquele homem. E aquele homem se tornou uma grande testemunha. Diz aqui a palavra aqui, ó. Marcos capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito o quê? Perfeito juízo. O teu filho vai ficar. O teu filho, ou o teu marido, ou a tua esposa, quem quer que seja que esteja aí, sabe, com a cabeça perturbada, Deus está dizendo por meio desta palavra: eu vou fazer com que ele fique com perfeito juízo. E viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse a estar com ele. E Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu digo uma coisa para você: se você correr até Jesus, como o gadareno fez,
E se você o adorar em espírito e em verdade, pode ter certeza, aquela pessoa da tua casa que ninguém consegue amansar, Deus vai conseguir com que essa pessoa se torne uma pessoa mansa, calma, tranquila. Se você correr até Jesus e o adorar em espírito e em verdade, aquela pessoa que anda se cortando, que anda, vivendo em uma situação, de tristeza profunda, não quer sair do quarto, não quer comer nada, Deus ele fala por meio desta palavra: vou eu fazer com que esta pessoa se torne uma pessoa com a sua saúde perfeita, com o seu juízo perfeito. Vou eu dar o escape, vou dar eu o livramento, disse o Senhor. Mas qual é a condição? Ir para os pés do Senhor. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Então esse é o segredo. É correr até Jesus. Para se ver da depressão, da angústia, da ansiedade, do desejo de suicídio, da vontade de matar. Tem pessoas que têm vontade de matar a outra, de tirar a vida do pai, da mãe, do marido, da esposa. O diabo já está ali, a mente da pessoa se tornou um ninho de demônios. E ali os demônios estão: vai, mata ele, mata ela. Aproveita enquanto ele está dormindo, enquanto ela está dormindo, vai lá, acaba com ela. Tira a vida dele, tira a vida dela. E quando não, os demônios ficam: vai, tira a sua vida, tira a sua própria vida, vai. Para que viver? Se você tem algum familiar que está vivendo em tal situação, você está recebendo aqui o segredo, você está recebendo aqui a revelação de como você obter para o teu familiar ou para você mesmo a libertação. E quando viu Jesus ao longe, correu para quê? Para adorá-lo. Está escrito lá em livro de Lamentações de Jeremias: coloque o rosto no pó, pois quem sabe assim para ti haverá esperança? Pode ter certeza, haverá esperança. Pode ter certeza, Deus ele vai libertar o teu familiar. Vai te libertar, você que precisa aí, de se ver livre de uma tristeza profunda. Aliás, eu já intercedi, eu já determinei, e eu tenho certeza que haverá pessoas que estarão dando testemunhos em louvor a Deus. Mas você acaba de receber a revelação. A libertação que você precisa, ou o teu familiar precisa, estar em Jesus Cristo. E viu Jesus ao longe e correu e o adorou. E aí logo na sequência, nós temos aqui a filha de Jairo. E passando outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Está vendo aí o segredo para se ver livre da tristeza profunda, se ver livre da depressão, do desejo de suicídio ou do desejo de se matar, para se ver livre de visão de vultos, de audição de vozes, para se ver livre, da morte, porque a filha de Jairo havia acabado de falecer. E o que Jairo ele fez? Jairo foi em direção a Jesus Cristo e diz aqui a palavra: e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Você tem que rogar muito. É isso que você precisa fazer, você que precisa urgentemente de uma resposta da parte de Deus. Tem gente que pega e ora a Deus somente pela manhã quando acorda, e isso quando ora, né? Muito mal ora quando acorda, muito mal agradece o alimento do que tem ali no seu prato, na sua despensa, enfim. Dificilmente a pessoa ora mais do que uma vez, antes de dormir não ora, enfim. A pessoa não tem, por exemplo, o hábito de orar manhã, tarde e noite. Você precisa rogar, e rogar muito. Diz aqui a palavra: e rogava-lhe muito. Rogava-lhe muito. Quando a pessoa ela quer realmente
a solução para o seu problema, ela faz isso, ela roga muito, ela ora muito, ela busca muito. Agora, quando a pessoa está conformada com o seu problema, a menina morreu. Ela morreu. Quer saber? É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Não, a vida até é assim. A vida até é assim, cheia de tempestades, ventos, o mar, né, revolto. Realmente a vida é assim, cheias de tempestades. Mas o que Jesus ele fez em relação à tempestade? O que diz a palavra? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve o quê? Grande bonança. Jesus Cristo ele não foi covarde diante do problema. Ele foi lá e repreendeu. Você tem que fazer isso. Você tem que repreender. Você tem que fazer como Jairo. E vendo quem? A Jesus. Prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Você tem que fazer isso. Pega a Bíblia, pega a palavra. Por exemplo, nós estamos em Marcos capítulo 5. Faz assim, Pega a palavra e abra em Marcos capítulo 5, deixa aberto, coloca no chão. E sabe o que você faz? Se coloca de joelhos e coloca a tua face no chão. Coloca a tua face assim no chão. E se prostra diante da palavra, porque Jesus é a palavra. Você vai ver Jesus por meio da palavra. Olhe para a palavra, olhe para a Bíblia aberta em Marcos capítulo 5. Faz isso hoje mesmo, antes de você dormir, faz isso. Aliás, a gente pode até fazer agora no término dessa mensagem. Faz isso. Coloca o teu rosto no pó e coloca a palavra diante de você com o teu rosto no pó e faça que nem fez aqui, que nem fez Jairo, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Aí você vai dizer: meu filho está muito moribundo, meu filho está doente, minha esposa, meu marido, ou quem quer que seja da sua parentela, está doente, Senhor. Ou você mesmo: Senhor, estou doente. Então você vai ter a mesma atitude de Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Sare e viva. Imponhas as mãos para que sare e viva. Você pode fazer isso. É como eu tenho ensinado aqui as pessoas que acompanham o ministério. Você pode pegar a sua mão direita na hora que você estiver ali no pó, de joelhos, diante da palavra que é o próprio Senhor Jesus aqui na terra, e você vai colocar a sua mão direita sobre o alto da sua cabeça e você vai determinar o quê? Cura, vida. Aí diz aqui a palavra aqui, Marcos capítulo 5, versículo 24 agora. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E aí no meio do trajeto quem aparece? A mulher do fluxo de sangue. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, indo de mal a pior. Aí diz aqui, ouvindo falar de Jesus. Quem nunca ouviu falar de Jesus no Brasil e até mesmo no mundo? Você já ouviu falar de Jesus? Você precisa ter a atitude como teve o gadareno. O gadareno foi lá, e viu Jesus ao longe e correu e o adorou. E Jairo, que estava com a sua filha doente, moribunda. O que Jairo ele fez? E vendo, prostrou-se aos seus pés. E a mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Tocou nas suas vestes, tocou na sua vestimenta, veio por detrás
entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar, ela dizia para ela mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então você precisa profetizar ao teu respeito. Você precisa todos os dias diante do espelho chegar e dizer, eu profetizo, seja cheio de saúde. Eu sou saudável. Eu sou uma pessoa cheia de saúde, cheia de vida. Eu sou próspero. Eu sou saudável. Você tem que profetizar ao teu respeito. Eu faço isso ao meu respeito. Você sabia? Você não sabia, está sabendo agora. Eu faço isso. Eu profetizo ao meu respeito. Você precisa profetizar ao teu respeito. A mulher do fluxo de sangue, ou a ex-mulher, né? a que tinha o fluxo de sangue, ela dizia, porque dizia para ela mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou. Nós temos um testemunho. Eu coloquei o testemunho de uma menina, Sebastiana, da cidade de Manaus, lá de Amazonas, estado de Amazonas, Manaus. A Sebastiana, ela pediu oração lá pelo grupo Deus Vivo, pelo WhatsApp, e eu mandei um áudio determinando, eu falei, Jesus Cristo te concede nesse instante perfeita saúde para a glória de Deus Pai. Receba. E soprei. Apenas isso. Tem pessoas que falam, pastor, ora por mim. Aí eu vou e falo, eu não vou orar não, eu vou determinar. Orar eu já faço isso em off, o tempo todo, em off. Quando ninguém está vendo, eu estou ali orando. Agora, quando eu estou em público, eu faço que nem Jesus. Jesus Cristo, sempre quando estava em público, ele não orava, ele determinava. Ele dizia, demônio, sai dele! Seja curado, levanta e anda. Jesus Cristo, ele determinava. E ele falou para determinarmos, ele disse, em meu nome expulsarão. Então você tem autonomia dada por Jesus Cristo, você tem autoridade por meio do nome de Jesus Cristo para expulsar qualquer mal, seja depressão, angústia, ansiedade, medo, desejo de suicídio, seja uma pessoa que não consegue ser amansada, que vive se retalhando, que não quer tomar banho, sabe? Já perdeu aquela coisa da higiene pessoal. Se você determinar, essa pessoa ela é liberta. Ela é liberta. Se a pessoa ela estiver morta, até morta, pastor, até morta. Porque Jesus Cristo ele disse, e fareis as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Jesus, dentre tantas obras que ele fez, uma das obras mais maravilhosas que ele fez quando esteve aqui na terra foi ressuscitar mortos. E ele disse, estes sinais seguirão os que crerem, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Mas sabe o que acontece no meio evangélico, no meio cristão evangélico? Sabe o que acontece com muitas pessoas? Isso aqui, ó. E disse-lhe, Marcos capítulo 4, versículo 40, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ou seja, por que vocês são tão covardes, tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ou seja, a pessoa, ela lê o evangelho, a pessoa lê a palavra, a pessoa tem conhecimento do poder de Jesus Cristo para ressuscitar mortos, para expulsar demônios, para curar enfermos, e ainda assim a pessoa duvida. A pessoa fala que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, mas lá no fundo a pessoa ela não crê de verdade. Porque se cresce a pessoa não duvidaria do poder de Deus para libertar, para curar, para ressuscitar. E foi o que aconteceu aqui, ó, com a filha de Jairo, depois do episódio aqui, ó, da mulher do fluxo de sangue. Diz aqui a palavra, Marcos capítulo 5, versículo 28. 27 fala, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo está já curada daquele mal. Aí eu estava falando da Sebastiana lá de Manaus, eu mandei o áudio, e se eu não me engano, no mesmo dia, o sangramento, que ela estava com sangramento, estancou. Eu coloquei o testemunho no início
Bem antes da mensagem, eu coloquei o testemunho. Ela foi curada. Foi curada. Eu liberei a palavra. Deus me usou como instrumento de justiça aqui na terra para profetizar, para determinar a cura dela. E assim de fato aconteceu, em louvor ao Deus vivo, em louvor ao Senhor Jesus. Então veja, logo se lhe secou a fonte do seu sangue e secou no seu corpo. E sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. E aí Jesus Cristo, ele sentiu que dele saiu virtude, né? E aí diz aqui, que a mulher, ela se identificou, né? Diz aqui, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ser curada deste teu mal. Você vê? A mulher foi curada do mal. Então nós temos aqui 3 histórias. O gadareno que foi liberto de uma legião de demônios. Temos a filha de Jairo. E eu nem terminei de ler aqui a história, né? Temos a filha de Jairo e temos a mulher do fluxo de sangue. Vamos terminar de ler aqui a história? Marcos capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Chegaram para Lázaro e falaram assim, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Existem pessoas que têm chegado para você e falado, isso aí não tem solução não, desiste, se conforma. Mas Jesus Cristo está dizendo, eu tenho ouvido, Jesus Cristo ele está dizendo por meio desta palavra, tenho eu ouvido o que as pessoas têm falado a respeito do teu problema. Não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você, não temas, crê somente. Versículo 37, Marcos capítulo 5, versículo 37 agora. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhes, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tem gente que fica rindo, né? Rindo da desgraça alheia, não acreditando que tal pessoa possa ter o seu problema solucionado. E riam-se dele, porém ele tendo feito sair, Jesus colocou logo para fora, manda esse pessoal que está rindo aí, zombando, né, escarnecendo, manda esse pessoal sair agora. Manda esse pessoal sair. E tomando, e diz aqui a palavra. E tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando pela mão a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Deus está dizendo, o que eu vou fazer, muitos vão se espantar. Muitos que estavam duvidando de que você iria ser curado, curada, liberto, liberta, muitos vão se espantar, muitos vão ficar assombrados com aquilo que eu vou fazer com tua vida. É isso que Deus está falando. Muitos vão ficar assombrados. Muitos. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe desse de comer. Jesus Cristo ele disse para o pai, né? Para o pai da menina, para Jairo, não temas, crê somente. Deus está falando contigo nesta hora, não temas, crê somente. E aí, nesse momento eu quero fazer um ato aqui com você. Um ato. Você que acompanha essa transmissão, você que ouviu essa palavra, eu quero fazer um ato com você nesse momento. Um ato de fé. Você que está aí em casa, pegue aí a palavra.
Abra aí em Marcos capítulo 5. É pela fé. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar a sua Bíblia no chão. Você vai fazer isso. Coloca a sua Bíblia no chão. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, nós temos 3 histórias onde o poder de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Para libertar, para curar, para ressuscitar. E você vai fazer isso. Você vai abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso. Você vai pegar e você vai se colocar de joelhos. Você vai se colocar de joelhos diante da palavra. Diante da palavra. Marcos capítulo 5, versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Marcos capítulo 5, versículo de número 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Marcos capítulo de número 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. É isso que você vai fazer. Você vai se prostrar diante do Senhor. Se você crê realmente no poder de Jesus Cristo para libertar, para curar e até mesmo para ressuscitar mortos, porque Ele ressuscita mortos, Ele cura os enfermos, Ele liberta as pessoas endemoniadas, as pessoas que sofrem com perturbação. Ele liberta, Ele cura, Ele ressuscita. Você vai fazer isso, você vai colocar a sua Bíblia. Você vai fazer isso manhã e noite. A partir de hoje você vai fazer isso manhã e noite. Você vai abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos e você vai fazer isso. E você vai colocar diante do Senhor todos os teus problemas. Todos os teus problemas. Você vai adorar o Senhor. E você vai falar com Deus, Senhor, da mesma forma como o Senhor libertou o gadareno, da mesma forma que o Senhor libertou a mulher do fluxo de sangue, e assim também como o Senhor curou, ressuscitou a filha de Jairo. Eu quero que o Senhor faça o mesmo na minha vida. Eu quero que o Senhor faça o mesmo na vida do meu esposo, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe. Você vai fazer isso todos os dias, até que você veja a manifestação do poder de Deus sobre o teu corpo físico, sobre a tua alma, sobre o teu familiar que precisa ser amansado, precisa se tornar uma pessoa mansa, que precisa se ver livre do espírito de influência maligna que leva a pessoa a se cortar, a se fazer mal, ou então querer fazer mal ao seu próximo. Você vai fazer isso a partir de hoje. Você vai se colocar diante de Deus de joelhos. Jesus Cristo, ele disse, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Se você passar a fazer como Jairo, diz aqui, ó, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. O que seria rogar-lhe muito? Para você que precisa de resposta, basta você clamar a Deus 3 vezes por dia. De manhã, assim que você acordar,
clame a Deus. Rogue. Quando for meio-dia, também rogue. Quando for antes de dormir, também rogue. Se for no meio da madrugada, se você acordar no meio da madrugada, por exemplo, às 3 da manhã, rogue. Ou seja, passe a rogar muito. Porque aquilo que se encontra morto na sua vida, Deus manda te dizer: vou eu ressuscitar, diz o Senhor. Vou eu ressuscitar. Vou eu fazer com que você receba plena saúde, perfeita saúde. Vou fazer eu com que os espíritos imundos sejam arrancados da vida dos teus familiares, da vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua filha. Vou eu fazer com que os espíritos malignos sejam arrancados da tua vida. Vou eu fazer com que aquilo que está morto passe a ter vida. Vou eu fazer com que venha se estancar. Venha se estancar o quê? O sangue. O sangue é símbolo de vida, você sabe, né? E logo se lhe tocou a fonte do seu sangue. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo, já está curada deste mal. Só pelo fato de você ouvir essa palavra, eu creio que Jesus Cristo ele já está te curando. Ele já está te libertando. Ele já está restaurando, mudando a tua sorte. Mas escute com atenção. Sempre quando vier um problema, sempre quando surgir uma tempestade, faça como Jesus. E repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A partir de hoje você vai fazer isso. Surgiu um problema? Abre em Marcos. Tem outras passagens que você também pode abrir para profetizar ao teu respeito e a respeito da sua casa. Mas nesse momento, a direção de Deus para você é essa. Abra a palavra no Evangelho de Marcos. Se coloque de joelhos. E pela manhã, rogue, mas rogue muito a Deus, rogue muito ao Senhor. Estando, com o rosto no pó, diante dos pés do Senhor. Quando for no horário de meio-dia, a mesma coisa. Quando for no horário de antes de você dormir, também a mesma coisa. E pode ter certeza, aquele que ressuscita mortos, aquele que faz com que enfermos sejam curados, aquele que faz com que pessoas perturbadas venham se ver livres e venham ter perfeito juízo, ele vai operar. Ele vai operar de maneira sobrenatural na tua vida e também nos da sua casa. Que você receba de bom grado a palavra que foi ministrada ao teu coração. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. E claro, não se esqueça, não seja apenas ouvinte, mas praticantes da palavra, diz o Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando, mas antes de estar terminando e encerrando, antes de terminarmos aqui, antes de concluir esse vídeo, eu quero nesse momento orar pelos semeadores do livro, por todos aqueles que têm patrocinado, abençoado esse ministério financeiramente, a todos que têm feito suas doações. Eu quero nesse momento orar pelos semeadores. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, abençoe a todos os semeadores, a todos aqueles que têm sido, meu Pai, mantenedores desse ministério. Abençoe, meu Pai, poderosamente os teus filhos com todas as sortes de bênçãos. Faz os teus filhos, meu Deus, serem bem-sucedidos e prósperos. E abençoe a todos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Te peço também por aqueles que têm o desejo de contribuir com esse ministério. Faça com que a semente, o recurso, chegue na mão dos teus filhos. E que quando o recurso chegar em suas mãos, que eles venham ter a disponibilidade. Venham ter, meu Deus, sim, o desejo sincero de contribuir com esse ministério. De honrar ao Senhor por meio desse ministério. Então eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos semeadores, como também sobre a vida de todos aqueles que têm um desejo sincero de ajudar essa obra, de contribuir com esse ministério. Assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos e já creio pela fé na resposta desta oração, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Para você que quer fazer o depósito, quer fazer a doação, quer abençoar esse ministério, o número da chave Pix é 21 979 99 36 86. 21 979 99
3686. Essa é a chave Pix. O número do WhatsApp é o mesmo, é 21 979 99 3686. Depois de você nos enviar a sua doação, você vai tirar o print, vai tirar a foto, vai tirar o print do seu comprovante de doação, vai nos enviar lá para o WhatsApp, tá bom? E aí nós vamos pegar o seu nome e vamos colocar no livro de semeadores do Deus vivo. E estaremos orando pela sua vida profissional e financeira e também por todas as demais áreas, para que Deus venha te abençoar de maneira gloriosa, de maneira poderosa, em nome de Jesus, tá bom? Então é isso, eu vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isto vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus e perseverem em buscar o Espírito Santo. Perseverem até o fim, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Tudo de bom, felicidades. E não se esqueça, compartilhe essa live, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão de profeta. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Muita luz, graça e paz.